Shalom, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você nesta noite. Perdoa horários, amados, porque eu trabalhei hoje, chego em casa na correria e tal, e há uma necessidade de um momento com Deus para preparar a mensagem, né? Claro que nós temos que estar ligados com Deus o tempo todo, mas também não gosto de fazer nada na correria, na pressa, sempre meditando na palavra de Deus que vou trazer para vocês aqui no canal. Porque, como eu sempre digo, esse é o canal que pregamos a palavra de Deus à luz somente da palavra de Deus, né? Então, antes de mais nada, já compartilhe a mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Como eu tenho dito aqui no canal, essa mensagem tem te ensinado, te instruído. Deus tem usado esse canal para te ensinar, para te instruir. Você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Amém, amados? Porque o objetivo do canal é, no mundo conturbado no meio dos cristãos, com tantas heresias sendo pregadas, com tantos ensinamentos falsos, errôneos, equivocados, esse é o canal para trazer luz a vocês. Para, com a graça e a misericórdia de Deus, orientar os irmãos para que não caia nas coisas que têm sido pregadas de forma errônea, equivocada, seja por ego, ganância, prepotência de alguns, seja por falta de conhecimento, enfim, não importa, não estou julgando aqui ninguém, né? Não é objetivo, não tenho esse direito, ninguém tem. Isso é, cada um vai prestar conta a Deus do que faz, entendeu? Eu vou prestar conta de mim, assim como cada um de nós prestaremos contas dos nossos próprios atos. Amém? Então, amados, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao 17, que diz: ao anjo da comunidade messiânica, ao anjo das igrejas, na sua versão, em Pérgamo, escreva: eis a mensagem daquele que possui a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono do adversário. Contudo, você continua pegado ao meu nome. Você não negou sua confiança em mim mesmo, quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto em sua cidade, o lugar onde o adversário habita, perdão. No entanto, tem algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas ao ensino de Balaão, que ensinou Baraque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Da mesma forma, você também tem pessoas apegadas aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, abandone seus pecados, senão em breve virei até você e guerrearei contra ele com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei uma porção do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Bom, deixa eu abrir um parênteses antes de falar o que era, irmão Rômulo, o que era a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, fiz uma colinha, claro, promovia uma forma de liberdade sem compromisso, libertinagem, perdão, sem compromisso, e compromissos com práticas pagãs, perdão. Eles ensinavam que os cristãos podiam participar de banquetes idólatras e cometer imoralidade sexual. Defendiam uma graça sem limites morais. Essa seita misturava o cristianismo com cultos ocultista e pagão da época. Ou seja, eles anularam a graça de Cristo e permitiam essas práticas sexuais, coisas que a Bíblia condena. Não vou entrar nesses detalhes aqui dessas práticas, tá? Não é o objetivo da mensagem hoje. Irmão, vou falar nisso, qual é o tema da mensagem? O verdadeiro caminho para o reino de Deus, Jesus, somente Jesus. Você já vai entender por quê. Então, os nicolaítas, eles pregavam essa prática pagã dentro da comunidade cristã. E hoje, por que trazendo essa mensagem hoje? Hoje o que nós mais vemos são práticas nicolaítas disfarçadas de outros nomes, diversos nomes de campanhas, de não sei o que, enfim, inventam nomes, né? A mente humana é fascinante. Então vocês entendam. E o que eu vou falar agora, né? Uma idolatria que é cometida pela igreja cristã há muito tempo, é a cruz. Que isso, irmão Rômulo? Jesus foi pregado numa cruz. Bom, há um equívoco aí.
Quem puder buscar uma mensagem aqui no canal, para mim não me estender muito, chamada Amuletos no Mundo Cristão, a cruz ou estaca. Vai estar lá mensagens com tudo explicado. Porque a cruz ela foi introduzida por um padre chamado Tertuliano entre o século 2 e 3 depois de Cristo. Ou seja, ele introduziu o primeiro objeto de idolatria. A cruz, ou estaca, algumas versões, as mais originais da Bíblia, embora você vai ficar chocado, mas busque conhecimento. Hoje em dia na internet é fácil você buscar algumas informações. Tá? Então o que acontece? A idolatria ela começa dentro da igreja. Paulo já advertiu Timóteo, Pedro advertia isso à igreja, a comunidade messiânica e outros cristãos do primeiro século. Já advertia contra esse tipo de prática. Amém? Então a cruz, tem cristão que tatua a cruz, quer carregar um cordãozinho, um pingente, as mulheres querem botar um brincozinho com uma forma de cruz, uma gargantilhazinha, uma pulseira, uma tornozeleira, enfim. E são os mais diversos. Entenda, cristianismo, a comunidade messiânica tem que adorar ao Messias, ao Criador, e não um objeto que simboliza. Isso é uma forma de idolatria, amados. Então esses pastores nicolaítas, esses líderes evangélicos nicolaítas, que inventam diversas formas de idolatria, só mudou o nome, né? A Arca da Aliança, chaveirinho com isso, uma cruz, uma rosa, um bilhete, enfim, um pedaço de papel, e faço umas práticas aí e tal. E ensina você, te conduz no caminho errado. Te conduz no caminho errado. Então, amados, isso é muito sério, isso é muito grave. Porque hoje em dia você entra numa igreja e se fala em campanhas, dinheiros e tudo mais, mas a verdade do evangelho não é pregada. E qual é essa verdade do evangelho, irmão Roma? Se você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, ler de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, a mensagem sempre foi: arrependei-vos. Então nós, eu, você, temos que nos arrepender todos os dias. Temos que buscar comunhão com Deus todos os dias. Porque a nossa vida, nós somos pecadores. Não existe uma pessoa mais santa do que a outra, melhor do que a outra, não. Sabe por quê? Sou pecador igual a você. O objetivo do canal é falar, orientar sobre os pecados. Mas eu não posso julgar, que quem vai fazer isso é Jesus. É Jesus, não sou eu. Eu tenho que te orientar, até porque eu sou pecador tanto quanto você. Então eu não posso apontar o dedo para você. E eu tenho que buscar esse conhecimento da palavra de Deus dia a dia. Tem um texto, não estava previsto aqui no canal, de pregar e separado aqui, mas é Lucas, não me recordo a referência exata, que diz, Jesus disse: aquele que quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, ou seja, todos os dias. É fazer guerra contra si mesmo todos os dias. Tome sua cruz e siga-me. Então eu tenho que olhar para Jesus todos os dias, porque somos salvos por meio da sua graça. E entenda, aquele líder evangélico, não importa nome, título, igreja, placa de igreja, não importa. Mas não, irmão, você tem que sacrificar, tem que fazer isso, tem que doar, você tem que doar a sua alma para Jesus, não é o que você ganha, que você sustenta a tua família, não. Sabe por quê? Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Então não importa o tamanho do sacrifício que você faça, que para Deus não tem mérito. Deus ele vai olhar para você e quer ver a marca do sangue do Senhor Jesus na sua vida. Então não importa se você doe seu carro, sua casa, sua conta bancária, quanto dinheiro você tem, passe seu cartão. Não, já ensinei isso aqui no canal, então não vou me prolongar nisso.
Isso não tem valor nenhum para Deus. Então, quando essa liderança cristã, ela pede isso para você, ainda não desculpa que é para Deus, para a obra de Deus, mentira. Ele quer encher o bolso dele cada vez mais e deixar o povo de Deus cheio de idolatria, cheio de pecado, não prega o arrependimento, e essa pessoa tem que se arrepender também. Como eu acabei de ler aqui, tenho contra ti, que tem ensinado as práticas de nicolaítas. Arrependa-se, arrependa-se, senão virei contra ti, diz o Senhor. Vamos prosseguir. Então não importa o que você faça. Não é mérito meu, não é mérito seu a salvação. Não é você andar 1 quilômetro, 10 quilômetros, 50 quilômetros por dia, descalço. Não adianta. Porque você pode fazer tudo isso, você pode dar tudo que você tem, mas se você tiver uma vida de promiscuidade, de idolatria, você vai morrer para o inferno. Tem muita coisa para acontecer, amados, né? Daqui né? Quem acompanha mais, as coisas estão por vir aí, até 2030, a igreja cristã já está sendo perseguida em alguns países na Europa. E já a perseguição ferrenha. As igrejas no Brasil ficam brincando de oba-oba, pulinho, dança, né, e tal, aquele montar barzinho de skate. E os cristãos, a maioria dos cristãos brasileiros, não estão preparados para o que está por vir. Então se arrependa e se apegue a Deus. Se arrependa e se apegue a Deus. Amém? João 14, versículo 6. É um texto bem conhecido, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não importa, como eu citei aqui, o tamanho do seu sacrifício. Tem aquelas igrejas que pede para você dar sua casa, dar seu carro. Você batalha a vida toda. Compra uma casa com muito sacrifício, muito suor. Você deixa lá um lugar para sua família. Aí vem lá o lobo disfarçado de ovelha, de pastorzinho, bonitinho, bonzinho. E pede, não, é para Deus, é para a obra de Deus. É para o bolso dele. Porque Deus não precisa do teu dinheiro. E como eu já preguei aqui, não vou me estender também sobre esse assunto, a igreja primitiva ela sobrevivia de ofertas voluntárias. Na maioria dos casos, era para ajudar o povo pobre da igreja, e não a liderança. Amém? Você pode procurar essa mensagem aqui do dia 9 de maio, 9/5. Você vai falar assim, o maior engano da igreja cristã nas últimas décadas. Você pode procurar essa mensagem aqui no canal. E ali está tudo explicado. Todos os textos bíblicos que você precisa conhecer. Amém? Então Jesus é o caminho, então não importa o sacrifício. Não importa o tamanho do seu sacrifício. Você pode ter 10 casas, em vez de aluguel. Aí, né, vem o cidadão lá, usado pelo adversário, porque Deus não está nesse negócio, e fala, não, doe suas casas todas para obras, que é para obras de Deus, doe seu carro. Aí tu vai a pé para a igreja. Vai trabalhar, vai a pé. Vai para o mercado, se estiver chovendo, calor, você vai andar de ônibus, pagar táxi, pagar Uber. Eles estão lá, bem bom, no conforto deles. Então, o verdadeiro caminho para o reino de Deus é Jesus. Não importa o tamanho do seu sacrifício. Leia comigo, abra comigo a sua Bíblia em Efésios. Você vai entender isso. Capítulo 2, versículo 8 a 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: porque vocês foram libertados, ou vocês foram salvos, na sua versão, pela graça, por meio da fé. E mesmo esta graça, confiança, não é uma realização, não é sua realização, ou seja, não é nossa, não é minha, não é sua, mas um presente de Deus, um dom de Deus, é um presente. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto, não tem que se gloriar, ou na sua versão diz, não, portanto, não se glorie, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então, como eu falei, amados, acabei de falar aqui, não importa o tamanho da tua oferta, do teu sacrifício, porque não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração contrito, quebrantado, um coração que perdoa, uma alma que perdoa. Ah, irmão, mas fulano fez isso comigo, tá? E quem não sofreu
ameaças, desconfianças, né, um apontar do dedo. Quem não sofreu com isso? Amém? Mas a alma generosa, a alma que perdoa, a alma pacífica, a alma misericordiosa, é isso que Deus quer e que isso que agrada a Deus. Então não importa o tamanho do sacrifício financeiro que você faça, como tem sido pregado. Né? E é impressionante notar que conseguem fazer amuletos, idolatria até da própria Bíblia. Não, você lê o Salmo 23, todo dia 23 vezes, que Deus vai te abençoar, irmão. Tá bem? Aí, como não existe dia 91 no mês, né? O mês só vai até 30, 31 dias, fevereiro até de 28, 29 quando é no bissexto. Não, então você tira um dia da semana, leia o Salmo 91 vezes, porque Deus vai te abençoar. Não, está errado esse tipo de ensinamento. Não, porque você consagra um suco de uva, que é o sangue do cordeiro, e vai passar nas umbrais da porta, que o destruidor não vai entrar. Está errado também se você está idolatrando suco de uva. Que isso, irmão, mas representa o sangue do cordeiro. Não, isso é pela fé, amados. E a fé não é visível, é pela confiança. Pelo você crer, pelo você confiar. Como não vemos a Deus e nem o Senhor Jesus, nós não tivemos esse privilégio como a igreja primitiva, como Pedro, Paulo, João, Tiago, Felipe e tantos outros. Não tivemos esse privilégio, mas teremos na glória. Então é isso aí, teremos pela fé. Vou ver um Messias glorificado. Vou ter um encontro com o Senhor glorificado. Porque o sacrifício dele é que me deu redenção. Então não importa o tamanho do meu sacrifício. Amém? 1 Pedro 5, 6. Abra sua Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele os exalte. Então, você entenda que nós, eu e você, temos que estar apegados a cada dia mais a Deus, nos sujeitando a Deus, nos humilhando perante Deus. Amém? Então, fuja desse tipo de igreja, desse tipo de pregação. E uma pregação que tem acontecido muito nos últimos anos é esse evangelho coach, né? Que ensina muita coisa errada. Não, você é vencedor, você é isso, você vai, profetiza isso, porque assim como disse eu determinei. Esse texto está errado e te ensinam errado. Você pode ler sua Bíblia, pode abrir sua Bíblia depois, anotar aí, Isaías 14, 24. Você vai ver como o que está escrito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei, se sucederá. Como falei, se efetuará. Porque é Deus que está dizendo, é Ele que tem poder. Porque na criação do mundo Deus disse, haja luz e houve luz. E haja firmamentos, entre águas e houve firmamento. E haja porção seca, e houve a porção seca, que é a terra. E haja árvores frutíferas, e foram criadas árvores frutíferas. Então, amados, não sou eu que tenho esse poder de falar, determinar, não. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Amém? Então é um tipo de evangelho que te ensina o errado. Aí as coisas não acontecem como você pensa, ou como a pessoa quer que seja, como aquilo que ela está determinando. Aí você fica frustrado. Com Deus, que não tem nada a ver, por causa desses hereges, com o pastor, com o líder evangélico, ou com a igreja que você frequenta, e você se desvia. Esquece tudo isso, amado, abandone e olhe para Jesus. E se humilha diante de Deus, se coloca diante de Deus, se derrama diante de Deus e se arrependa dos seus pecados. E se você é um líder congregacional, amado, se arrependa. Se você prega alguma coisa errada, como citei aqui alguns exemplos, então abandone essas práticas, se arrependa e se volte para Deus e pregue o evangelho verdadeiro. Amém? E para encerrar, Jeremias capítulo 51, versículos 17 e 19. Que diz,
abri o texto errado aqui, mas já vai estar marcado na Bíblia para agilizar. Diz: nisso todos mostram-se estúpidos, ignorantes, todo ourives e envergonhado pelo ídolo. As imagens esculpidas são uma fraude, não há fôlego nelas. Elas não são nada, apenas objetos ridículos. Quando chegar o dia de seu castigo, perecerão. A porção de Jacó não é como essas, pois ele formou todas as coisas, incluindo a tribo que ele reivindica por sua herança. Adonai Tsebaoth, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Então só há um Deus e o único caminho para enxergarmos esse Deus soberano, que é Jesus. Então fuja dessas práticas de determinadas igrejas hoje, ou de líderes religiosos, que pregam paganismo de forma oculta, disfarçada, com suas campanhas miraculosas e de enganos, de engodo, de falsidade, porque não vão te levar a nada, somente para o inferno. Porque um dos mandamentos é, lá em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então não se fará nada para adorar. Só que hoje eles pegam elementos do Antigo Testamento e tornaram ídolos. Algumas igrejas fazem a campanha da arca, botam a marquinha da aliança, ou dentro da igreja, a entrada da arca fenomenal da aliança. Jeremias capítulo 17, diz: quando vos multiplicar sobre a terra que lhes darei, não dirão a arca da aliança do Senhor, não farão outra, não mencionarão, não sentirão falta dela. Você pode ler aí na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, não é palavra minha, isso está escrito na Bíblia. Jeremias 3,17. Você pode ler. E você vai ver a verdade. A campanha do manto sagrado, dos pés da cruz, fuja de tudo isso. Isso é engano. Se apegue com Deus. A Bíblia diz: humilhar perante de Deus. Sobre a potente mão de Deus, poderosa mão de Deus. E ele em tempo oportuno os exaltará. E ponto final. Então se apegue a Deus, amados. Os dias são maus. Muitas coisas ruins estão para acontecer na humanidade por conta da perseguição cristã, do anticristo chegando e dentre outras coisas. Então se apegue com Deus. Abandone essas práticas pecaminosas de igrejas com esses líderes evangélicos que não têm preparo nem conhecimento de nada e estão levando você para o abismo. Amém? Então medita nessa mensagem e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Estaremos aqui para trazer mais uma mensagem aqui no canal. Amém? Shalom. Deus abençoe a todos.